No meio da aula de condução, em uma rua movimentada de Lisboa, a instrutora Ana colocou a mão sobre a minha no volante, um toque que durou segundos demais, e de repente, o carro derrapou levemente, quase colidindo com um poste. Meu coração acelerou não pelo susto do acidente evitado, mas pela faísca elétrica que aquele contato provocou, revelando um segredo que eu nem sabia que carregava. Naquele instante, percebi que as lições não eram só sobre carros, mas sobre algo muito mais perigoso, o desejo proibido que começava a brotar entre nós. Meu nome é Sofia, tenho 25 anos e vivo em um apartamento apertado no bairro Alto, cercada pelo barulho constante das noites lisboetas. Minha família é conservadora, católica devota, do tipo que vai à missa todos os domingos e discute política à mesa com opiniões firmes sobre o que é certo e errado. Meu pai, um engenheiro aposentado, sempre sonhou que eu me casasse com um bom rapaz português, formasse uma família tradicional. Minha mãe, professora de História, reforça isso com histórias de antepassados que seguiram o caminho reto. Eu, por outro lado, sempre me senti deslocada, como se algo em mim não se encaixasse no molde que eles prepararam. Foi por insistência deles que comecei as aulas de condução. Precisas de independência, Sofia, mas cuidado com as estradas da vida, disse meu pai, com um tom que misturava conselho e advertência. Escolhi a escola de condução mais próxima, sem grandes expectativas. Ana, a instrutora, apareceu no primeiro dia com um sorriso confiante, aos 35 anos, cabelos pretos curtos que emolduravam um rosto marcante, olhos castanhos que pareciam ler pensamentos. Ela era experiente, falava com autoridade suave, guiando o carro com precisão invejável. Relaxa, Sofia. O segredo é sentir o veículo como uma extensão de ti mesma, disse ela na primeira aula, e eu assenti, tentando ignorar o quanto sua voz me acalmava. As aulas prosseguiram e, aos poucos, conversas casuais surgiram. Falávamos sobre a vida em Lisboa, o trânsito caótico, os turistas que invadem as ruas estreitas. Ana contava histórias de alunos desastrados, rindo de forma genuína, e eu compartilhava minhas frustrações com o trabalho monótono em uma agência de turismo. Às vezes, sinto que estou dirigindo em círculos na vida, confessei uma vez, e ela me olhou de lado, dizendo, talvez precises mudar de rota. Seu tom era encorajador, mas havia algo mais, uma intensidade que me deixava inquieta. O toque na mão veio na quarta aula. Estávamos praticando manobras em uma ladeira íngreme, o sol de outono batendo no para-brisa. Eu hesitava no acelerador, nervosa com a inclinação. Calma, assim, murmurou Ana, e sua mão cobriu a minha, guiando o movimento. O calor da pele dela contra a minha foi como um choque, e por um segundo, o mundo parou. O carro balançou, eu pisei no freio a tempo, mas o pânico misturou-se a uma sensação nova, proibida. Desculpa, foi reflexo, disse ela, retirando a mão rapidamente, mas seus olhos demoraram a desviar dos meus. Naquela noite, em casa, não conseguia dormir. Revivia o momento, questionando se era imaginação minha. Sou hetero, repetia para mim mesma, lembrando dos namorados passados, relacionamentos curtos que nunca deram certo. Mas algo em Ana me atraía, uma conexão que ia além das lições. No dia seguinte, marquei outra aula, dizendo a mim mesma que era só para praticar. Mas no fundo, sabia que era mais. As semanas se seguiram e a tensão crescia. Ana começou a compartilhar mais sobre si, divorciada há 2 anos, sem filhos, vivendo sozinha em Alfama. O casamento não era para mim, confessou ela uma vez, enquanto esperávamos o semáforo. Senti que estava fingindo algo que não era. Suas palavras ecoavam em mim, como se falasse da minha própria vida. Eu contava sobre as pressões familiares, as expectativas de me casar logo. Meus pais acham que aos 25 já estou atrasada, ri nervosamente. Ana sorriu, a vida não é uma corrida com linha de chegada definida. Um dia, após uma aula particularmente bem-sucedida, paramos em um café perto da escola. Mereces uma recompensa, disse ela, pedindo 2 cafés. Sentadas à mesa, a conversa fluiu para temas pessoais.
Ana falou de sua juventude rebelde, de como questionou normas sociais. Em Portugal, ainda há muito preconceito, especialmente com quem não segue o padrão, disse ela, e eu assenti, sentindo um nó na garganta. Foi ali que percebi, o jeito como ela me olhava, o toque acidental no braço, não eram coincidências. Mas o conflito interno começou a me corroer. Em casa, minha mãe notou minha distração. Estás estranha, Sofia. É algum rapaz? Neguei, mas a culpa crescia. Como explicar que uma mulher me fazia sentir viva de um jeito que nenhum homem fizera? A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, ainda carrega vestígios conservadores, especialmente em famílias como a minha. Pensei em amigos que saíram do armário e enfrentaram rejeição. E se for só confusão, questionava-me no espelho. A alta trâmite veio quando Ana me convidou para uma aula noturna para praticar em condições reais. Aceitei, o coração batendo forte. No carro escuro, as luzes de Lisboa refletindo no Tejo, ela parou em um mirador vazio. Sofia, preciso-te dizer algo, começou ela, voz trêmula. Sinto uma conexão contigo que vai além das aulas. Meu mundo girou. Antes que eu respondesse, um carro da polícia passou e nos paramos rapidamente. Mas o dano estava feito, eu estava apaixonada e o medo me consumia. O segredo entre nós crescia como uma sombra no sol de Lisboa. Após a confissão de Ana no Miradouro, evitei as aulas por uma semana, alegando gripe. Mas as mensagens chegavam, espero que estejas bem. Quando voltas? Cada palavra era uma tentação, um lembrete do que eu tentava negar. Finalmente, retornei, fingindo normalidade, mas o ar no carro era elétrico, carregado de olhares furtivos e silêncios pesados. Não podemos ignorar o que aconteceu, disse Ana na primeira oportunidade, estacionando em uma rua calma. Eu sei que é complicado, mas sinto algo real. Meu peito apertou. Ana, eu nunca pensei nisso. Minha família. As palavras saíram truncadas, revelando o caos interno. Ela assentiu, compreensiva, eu passei por isso. Leva tempo. Mas tempo era luxo que não tínhamos, as aulas continuavam e cada toque no volante, cada correção, era uma faísca. Começamos a nos encontrar fora das aulas, em cafés discretos ou passeios pelo Chiado. Ana contava sua história, casada aos 20 por pressão social, descobrindo aos 30 que amava mulheres. Divorciar-me foi libertador, mas perdi amigos, família me julgou. Suas palavras ecoavam minhas medos. Eu compartilhava minhas inseguranças, sempre me senti diferente, mas achava que era só timidez. Aos poucos, a atração se aprofundava em conversas profundas sobre identidade, sociedade portuguesa ainda dividida entre tradição e modernidade. Mas o conflito familiar espreitava. Meu pai marcou um jantar com um amigo da família, um rapaz chamado Miguel, engenheiro como ele. É hora de pensares no futuro, Sofia. Aceitei, relutante, mas na noite anterior encontrei Ana em segredo. Não vás, pediu ela, olhos suplicantes. É fingimento. Mas fui, e no jantar, Miguel era simpático, mas vazio. Minha mente vagava para Ana, e a culpa me devorava. Estou traindo a mim mesma, pensei. A tensão aumentou quando minha mãe encontrou uma mensagem no meu telemóvel, saudades das nossas conversas. Quem é Ana? Perguntou, curiosa. Menti, a instrutora de condução. Mas o escrutínio cresceu. Passas muito tempo nessas aulas, comentou ela. O pânico se instalou, imaginei a reação se soubessem. Em Portugal, o casamento gay é legal desde 2010, mas em famílias conservadoras, é tabu. Amigos meus enfrentaram ostracismo, eu não queria isso. Ana, sentindo minha hesitação, pressionou, temos que decidir. Não posso continuar assim.
Marcamos um encontro em Sintra, longe de olhares conhecidos. No palácio colorido, sob o céu azul, ela me beijou pela primeira vez, um beijo suave, cheio de promessas. Meu corpo respondeu, mas a mente gritava, errado. Voltei para casa atordoada, o sabor dela nos lábios. Dias depois, o inevitável, meu pai descobriu o recibo de aulas extras. Por que tantas? Estás gastando demais. Discutimos e, na raiva, confessei parcialmente, Ana é mais que instrutora, é amiga. Ele franziu a testa, cuidado com amizades intensas. A pressão montava, sentia-me dividida entre o amor nascente e o dever familiar. Ana tinha seus próprios demonios. Sua ex-mulher, Clara, reapareceu, ligando para a escola. Ela quer reatar, confessou Ana, olhos marejados. Mas eu escolho-te. A insegurança me atingiu, e se for erro? Mas o ciúme me consumia, imaginando-as juntas. Em uma aula chuvosa, discutimos. Preciso de espaço, disse eu, lágrimas misturando-se à chuva no para-brisa. Ana parou o carro, não faças isso. Lutemos. Mas saí correndo, deixando-a sozinha. Naquela noite, sozinha no apartamento, chorei pela primeira vez, questionando tudo. Quem sou eu? Perguntei ao vazio. A sociedade pesava, via casais passeando, famílias tradicionais, e me sentia outsider. Notícias de discriminação contra LGBT em Portugal rural me assombravam. Vale a pena o risco? Debatia internamente. Mas o amor persistia. Ana mandou uma mensagem, pensa em nós. Respondi, marcando outro encontro. No cais do Sodré, sob luzes neon, abraçamo-nos. Estou pronta para tentar, disse eu. Mas o destino conspirava, um amigo da família nos viu, e o boato começou. O boato espalhou-se como fogo em mato seco. Meu primo, que nos viu no cais do Sodré, comentou com minha tia, que contou à mãe. Sofia anda com uma mulher mais velha, sussurravam. Meu pai confrontou-me no jantar, o que é isso de amizade íntima com a instrutora? Neguei veementemente, somos só amigas. Mas seus olhos duvidavam e a atmosfera em casa tornou-se sufocante. Ana, alertada por mim, sugeriu discrição, vamos devagar. Mas a paixão nos traía, encontrávamo-nos em hotéis periféricos, roubando momentos. Cada encontro era uma mistura de êxtase e culpa. Amo-te, sussurrou ela uma noite, e eu respondi, o coração transbordando. Mas de dia a realidade batia, colegas de trabalho comentavam casamentos e eu sorria forçado, escondendo meu segredo. O conflito ético aprofundava-se. Ana era minha instrutora, havia uma linha profissional. E se alguém denuncia, preocupava-me. Ela ria, somos adultas. Mas eu via o risco, perda de emprego para ela, escândalo para mim. A família pressionava mais. Minha mãe organizou um encontro com Miguel novamente. Dá uma chance, insistiu. Fui, mas distraída, pensando em Ana. Miguel notou, pareces longe. Terminei cedo, correndo para Ana. Não aguento mais fingir, desabafei. Ela me abraçou, então conta-lhes. Mas o medo paralisava. Imaginei a decepção nos olhos dos pais, o julgamento da comunidade católica. Em Portugal, apesar da aceitação crescente em cidades como Lisboa, o conservadorismo persiste. Lembrei de uma prima que se assumiu e foi cortada da herança. Ana enfrentava seus próprios desafios. Clara, a ex, apareceu na escola, discutindo alto. Volta para mim, gritou. Ana recusou, mas o estresse a afetou. Sinto-me dividida, confessou. O ciúme me corroía, escolhe ela ou eu. Brigamos feio, acusações voando.
Estás insegura porque não assumes quem és, disse ela. Saí batendo a porta, lágrimas escorrendo. Em casa, o clímax familiar. Meu pai encontrou uma foto nossa no telemóvel. O que é isto? Berrou. A imagem inocente, nós em um café, mas o contexto condenava. É amor, pai, admiti, voz trêmula. O silêncio foi ensurdecedor. Não na minha casa, explodiu ele. Minha mãe chorou, como pudeste? Isso é contra Deus. Fugi para o apartamento de Ana, bagagem na mão. Bem-vinda, disse ela, mas a vitória era amarga. Perdi a família, ligações ignoradas, mensagens bloqueadas. O isolamento doía, questionando minha escolha. Foi certo, debati internamente. A sociedade amplificava, amigos distantes murmuravam, colegas evitavam. Uma vizinha comentou, ouvi coisas. A pressão social em Portugal, misturando progresso e tradição, testava-nos. Ana propôs, vamos para o Porto recomeçar. Mas eu hesitava, presa ao passado. Uma noite, Clara invadiu o apartamento, bêbada, ela é minha. A cena foi caótica, empurrões, gritos. Chamei a polícia, mas o dano estava feito. Ana ferida emocionalmente, eu traumatizada. No dia seguinte, confrontei Ana, isto é demais. Ela implorou, não desistas. Mas a dúvida crescia, via o preço, solidão, rejeição. A traição veio como um soco no estômago. Após o incidente com Clara, Ana distanciou-se, alegando trabalho. Mensagens curtas, encontros cancelados. Suspeitei, mas neguei. Até que, seguindo um impulso, fui à escola e a vi com Clara, abraçadas no carro. Meu mundo desabou novamente. Confrontei-a em casa, como pudeste? Ana chorou, foi fraqueza. Ainda te amo. Mas as palavras soavam vazias. Escolheste a segurança, acusei. Clara representava o passado conhecido, sem o caos que eu trazia. Saí, coração partido, vagando pelas ruas de Lisboa sob chuva torrencial. De volta ao apartamento vazio, pais ainda distantes, o desespero consumiu-me. Bebi sozinha, questionando escolhas. Valeu o sacrifício? Amigos tentavam ajudar, mas o julgamento sutil doía, talvez fosse fase. A família, sabendo da separação, estendeu a mão. Minha mãe ligou, volta, filha. Podemos esquecer. Mas esquecer significava negar quem eu era. Não posso, respondi. O conflito moral rasgava, trair a mim mesma ou a eles? Ana tentou reconciliação, flores, cartas. Errei, perdoa. Mas a confiança estava quebrada. Encontrei-a uma última vez no miradouro onde tudo começou. Acabou, disse eu, voz firme. Ela assentiu, lágrimas nos olhos, paguei o preço da covardia. Sozinha, enfrentei a sociedade. Juntei-me a um grupo LGBT em Lisboa, compartilhando histórias. Ouvi relatos de superação, mas também de perdas. A aceitação vem com tempo, diziam. Mas o meu tempo era agora, candidatei-me a empregos no estrangeiro, buscando escape. O pai, em uma visita surpresa, confrontou, isso é pecado. Discutimos horas, eu defendendo, amor não é pecado. Ele saiu abalado, mas uma semente plantada. A alta trâmite veio com uma oferta de emprego em Madrid. Novo começo, pensei. Mas Ana reapareceu, suplicante, dá-nos outra chance. Hesitei, o coração dividido. Madrid era tentadora, mas Lisboa chamava. Rejeitei Ana, escolhendo a mim mesma. Preciso curar, disse. Meses passaram, reconciliei parcialmente com a família.
jantares tensos, mas diálogos abertos. Entendo agora, disse a mãe após ler sobre identidade. O pai demorou, mas cedeu. És minha filha. Encontrei paz em ativismo LGBT ajudando outros. Ana, ouvi, reatou com Clara, mas terminou de vez. Cruzamo-nos uma vez no chiado, olhares trocados, sem palavras. O passado doía, mas ensinava. Refletindo, vi o preço, corações partidos, laços rompidos, mas crescimento. As escolhas definem-nos, pensei. E você, leitor, foi certo Sofia priorizar o amor próprio sobre a reconciliação imediata, ou o perdão a Ana teria sido escolha moral superior?